Suas mãos, por favor, para a gente orar. Nós temos sido muito abençoados pela minha esposa, que pastoreia demais, gente. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Na minha ausência, a minha esposa ela tem pastoreado, sabe? Às vezes eu estou trabalhando, eu chego em casa, trocentas ligações, trocentas mensagens assim, em relação à minha esposa, por ela estar pastoreando. Nós pastoreamos pessoas de fora também. Nós pastoreamos pessoas de fora do país, pastoreamos pessoas de fora da cidade, pastoreamos pessoas daqui também de perto. E eu falo isso com o maior orgulho, que a minha esposa tem pastoreado muito mais do que eu, tá? Mas nós somos um corpo, nós somos um casal, nós somos um corpo. Fora da igreja, nós somos um cristão. Quando nós nos reunimos, nós somos o corpo de Cristo manifesto. Então, assim, eu louvo a Deus pela minha esposa porque ela tem sido corpo. E eu louvo a Deus pela igreja também, que tem cada dia mais confiado no nosso trabalho em Cristo Jesus. Então eu quero que vocês estendam suas mãos para a gente orar por ela, tá? Deus falou ao coração dela e ela tem uma palavra para nós. E hoje eu quero ser ministrado também. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida dela, sobre a vida da pastora Jaque, que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, ter, Pai amado, de ti, a realização, Senhor, da tua vontade sobre ela, em nome de Jesus. A tua palavra fala que o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Então nós pedimos a tua bênção, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, se manifeste, Senhor, através, em nome de Jesus, da força do teu poder, por meio dela, em nome de Jesus, e que ela seja, em nome de Jesus, como foi dita a canção, cheia do teu poder, e que possa repartir com a igreja, aleluia! Nós pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu vou dar continuidade ao que a gente começou terça passada. Hoje, com uma outra linhagem, nós não vamos falar de fé, nós vamos falar de herança. Que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Abram as suas Bíblias em Romanos 4. Hoje o Carlos me falou assim, se tu tem dificuldade em ler Romanos, por que tu prega Romanos? Eu falei, por isso. Porque a responsabilidade de entender, quando é para vocês, é muito maior do que quando é só para mim. Entende? Então o que eu faço? Eu me canso, eu fico dias e dias lendo para poder entender, trazer uma mensagem clara e libertadora. Oi? A vigia? Quê? A visitante. Gente, eu tava hoje no Instagram, como sempre, super blogueira, e de repente alguém me chama perguntando onde era a nossa igreja. Era essa moça linda, Mirela. Palmas para Jesus pela vida da Mirela. Seja bem-vinda, Mirela. É um prazer, é um prazer. Tem dias que eu falo assim, não vou postar vídeo nenhum não, sabe? Tem dias que eu falo isso pra mim, não vou postar vídeo nenhum, não vou editar vídeo nenhum, tô cansada. E aí eu lembro que tem várias pessoas que acessam. A gente entra na casa de várias pessoas entregando Deus através da palavra. É uma bênção, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Romanos 4, verso 11, tá? Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam pela fé, que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Eu vou dar só uma pincelada no que nós aprendemos semana passada, mas é muito, muito rápido. Circuncisão é o corte do prepúcio, um selo da aliança abrâmica que Deus fez com Abraão. Ok? Foi. Ponto. Mas antes disso acontecer, Abraão já tinha crido. E isso foi acreditado justiça na parentela de Abraão. Abraão, mesmo não sendo judeu, sendo um gentil, mesmo não conhecendo da lei, foi escolhido por Deus para propagar o monoteísmo. Lembrando que Abraão era de uma terra que adorava muitos deuses. Ele era de uma terra que adorava muitos deuses. Muito. E deuses místicos. E aí ele saiu da parentela dele e propagou a adoração a Jeová. Olha a importância. E não era um judeu. No livro de Romanos há uma tensão entre judeus e gentios. Por isso que Paulo fala da circuncisão com tanta veemência. Tá? Então assim, ele quis dizer que a circuncisão era um selo apenas do que Abraão já tinha vivido pela fé. E semana passada, semana retrasada, eu falei a respeito do batismo. Que o batismo é como se fosse a nossa circuncisão. O batismo ele é o selo do que nós já vivemos. Nós cremos em Deus, nos arrependemos e assim nos batizamos. Porque o batismo significa a morte para o mundo e a ressurreição em Cristo Jesus. Então é muito importante que a gente entenda que antes de se batizar, nós já devemos crer na pessoa de Jesus Cristo, nessa graça redentora que vem nos perdoando. É por conta dela que nós temos vida em abundância, é por conta dela que nós morremos com Cristo. Semana passada eu falei, nós morremos com Cristo, mas não morremos. Ninguém sofreu o sacrifício de cruz, a nossa pele não foi dilacerada, porque o castigo que nos traz a paz, como diz o profeta Isaías, estava sobre ele.
Era sobre ele. Então a gente, de tudo que o Senhor fez por nós, a gente só recebeu a bênção, porque nós não fomos torturados, porque nós não morremos pelo pecado de uma humanidade, mas nós vamos ressuscitar com ele. Nós vamos ressuscitar com ele e nele, viremos uma vida de eternidade, porque nós cremos e isso foi acreditado em justiça para a nossa vida. Então, antes de viver o batismo, nós temos que viver a crença em Cristo Jesus. Esse é o modelo. Por isso que Abraão é o pai da fé. Aí os judeus circuncisos ficaram, ué, e a circuncisão? Não, a circuncisão é só um selo, mas você também vai fazer parte dessa promessa se você usar a sua fé. Então Paulo, ele está falando isso propositalmente, para que essa guerra entre dois povos acabem. Abraão, ele tem muito... Abraão é nosso pai da fé. Pai do quê? Pai da fé. Então, a partir dele, todos que vieram crendo em Jesus são filhos de Abraão porque creram. Creram sem ter que fazer nada em troca. Porque não é sobre obras. Lembra que eu falei semana passada? Não é sobre obras. É sobre fé. Então, nós podemos fazer todas as obras caridosas, filantrópicas, mas se nós não crermos, de nada vai valer. Isso não vai implicar a nossa salvação. Então, a circuncisão, ela veio justamente para isso. Para marcar a casa de Abraão e para que todos que sabiam que eles foram circuncidados soubessem que ali tinha um povo que adorava apenas um Deus. O grande eu sou. Uma curiosidade que o Carlos falou comigo. As leis, elas só foram feitas 430 anos depois de Abraão. Abraão nem teve acesso. Abraão nem viu. Por isso que é importante a gente entender que a fé não precisa ver. Ele não viu e ele creu. Então Paulo, ele não quer abolir a lei. Existe, na verdade, alguns crentes que vivem no tempo da lei, tá? A gente precisa respeitar? Precisa respeitar. Mas nós temos que entender uma coisa. A lei, ela se eternizou em Cristo Jesus. Abram as suas Bíblias em Mateus. Que a gente vai ler uma coisa rapidinho e depois a gente volta para essa introdução. Mateus 5, verso 17. Quem achar pode ler. 17 e 18. Mateus, capítulo 5, do 17 ao 18. Não penseis que vim revogar a lei como os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. De quem é essas palavras, Ali? Do próprio Jesus. Ele falou, olha, eu não vim aqui para acabar com a lei, eu vim aqui para cumprir ela. Porque vocês sozinhos não conseguiriam. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a lei. As duas coisas têm função diferente. A lei expõe o pecado para que nós saibamos que nós somos errados, que nós pecamos e que nós precisamos de um Deus que nos perdoa, porque perdoar somente a Deus. Então, essa é a função da lei. E a lei da graça redentora, os 2 mandamentos, é o amor. É se despojar de tudo o que é. Jesus se despojou de ser Deus e morreu por nós. E nós precisamos nos despojar de ser quem somos para poder viver a graça redentora. Então a lei expõe o pecado, mostra a nossa incapacidade de cumprir as regras e Jesus vem para dizer, eu cumpro. Eu morro por você e cumpro. Eu costumo dizer uma coisa, que quando Jesus morre na cruz, que ele fala está consumado, no grego é tetelestai. O que significa isso? A dívida está paga, está consumado. Eu paguei, eu morri, eu paguei. Você não deve mais nada para ninguém. Consegue entender? Olha que coisa maravilhosa, como diz o Carlos, é triste isso. Não, é muito bom. É muito bom, sabe por quê? Sabe por quê? Vou dar uma curiosidade. 430 anos depois, as leis foram escritas por Moisés, certo? Está lá em Êxodo 20, para quem quiser anotar. Eu não vou ler, a gente sabe os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20. Foi feito. Depois disso, Jana, depois desses 10 mandamentos, foram acrescentados à Torá 613 leis. Olha o tanto de regra que o povo tinha que cumprir. E mesmo assim eles estavam discutindo com Paulo, discutindo entre eles. Nem que a gente quisesse, nós cumpriríamos as 113 leis, seja para fazer ou seja para não fazer. Não existe esperança a não ser em Cristo Jesus. Não existe redenção a não ser na graça do Senhor Jesus. Aleluia! Não existe. Então ele veio, cumpriu a lei, aí todo mundo fala, aí ele falou, está consumado. Não, Jesus ele bradou, a dívida está paga. A dívida está paga. Jana, a tua dívida está paga, hoje você tem entrada no céu. E você não precisa pagar nada, só crer. Só crer. Só crê porque o favor de Cristo está sobre a tua família. O favor de Cristo está sobre o Mateus. O favor de Cristo está sobre o João. O favor de Cristo está sobre a Amanda. O favor de Cristo está sobre o Giovanni. O amor de Cristo está sobre os nossos filhos e filhos dos nossos filhos. Ou a gente glorifica ou a gente chora. Sabe por quê? Porque a nossa casa servirá ao Senhor e isso é uma promessa. Eu sou filha de Abraão, mas o meu filho também é. Em nome de Jesus. E os filhos dos meus filhos e os meus netos e os meus bisnetos, e mesmo que eu não enxergue, porque Abraão não enxergou. Mas ele creu. Esse é o princípio da fé. Esse é o princípio da fé. E por conta disso nós deveríamos ficar felizes. Mas eu tô com um problema nisso. Mas eu tenho decisões para fazer. Mas eu não tô aguentando mais. Mas por conta disso, desse selo que o Senhor nos deu, do amado Espírito Santo, por conta disso nós já deveríamos estar
aptos a sermos felizes por toda a vida. Aleluia, gente. Não é brincadeira, não. Muito crente passa 20, 40, 50 anos sem entender a importância da circuncisão. Sem entender a importância do que quando um pastor fala, não, Abraão é nosso pai da fé. Eles nem sabem pai da fé de quê? Fé de quem? Abraão foi tipologia de Deus. Ah, mas ele é melhor do que a gente? Mas ele pegou o filho dele, sofrendo, obedeceu, subiu um morro, ia matar e sacrificar o seu filho em nome de Deus. Só que antes dele fazer, ele subia de um lado com o filho e a provisão de Deus subia do outro. Ah, gente, ele sabe o que é perder o filho. Deus, sabe o que é perder o filho. Ele se esvaziou de toda a sua glória e veio pela barriga de Maria para ser redentor e dizer, ei, olha aqui, tá vendo as leis? 613? Tá aqui, tá sobre a minha cabeça, só amem. Amem a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e ame a teu próximo como a ti mesmo. Só que lembrando, se você cumpre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, você passa a te amar imediatamente. Porque jamais você fará o que Deus não quer que você faça. Deus não quer que você fume, você não vai fumar. Deus não quer que você beba, você não vai beber. Aí você passa a dar um valor à tua vida. Por quê? Porque você sabe que dentro de você mora um espírito. E esse espírito é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então você passa a se amar. Aí você começa a olhar pra você. Ah, eu não vou falar que eu tenho grosseria pra falar com a Jana. Eu não vou usar minha língua pra amaldiçoar a Ana. Não vou, meu Deus. E quando a gente faz, o coração pesa. Ai, por que eu fiz? Não é isso. Porque quando o Espírito de Deus entrou em nós, ele colocou uma consciência cristã sobre a nossa vida. Sabe aquela consciência que a gente perdeu em Adão? Pois é, quando nós aceitamos Jesus, essa consciência vem até nós. E aí nós erramos, mas nós não devemos permanecer no erro. Porque permanecer no erro implica em dizer, Cristo não vive em mim. Porque a partir do momento que você erra e Cristo está dentro de você, essa consciência cristã grita. Aí, meu Deus, eu não vou fazer mais. Meu Deus, me perdoa, eu não vou fazer mais. Mas se você não tem o Espírito, é melhor que eu me beneficie. Não tem aquele ditado, quando alguém morre antes ele do que eu? Então, é um provérbio maldito. Não é antes ele do que eu. Morreu salvo? Glória a Deus. Morreu sem Deus? Deus consola essa família, Senhor. Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe até se essa pessoa foi salva ou não. Mas eu quero dizer para ti, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo Deus. Ele continua agindo da mesma forma. Glória a Deus. Sobre a promessa de Abraão, eu não vou ler, mas está em Gênesis 15:4. Que fala sobre as areias do mar e as estrelas dos céus. Será que podes contar? Assim será a tua descendência. E nessas estrelas incontáveis do céu, estava Yasmin, estava Mirela, estava Ali. Nessas estrelas incontáveis da promessa do Pai da fé, estávamos nós. Mesmo sendo gentios, mesmo não sendo judeus, mesmo a nossa família não sendo circuncidada, mesmo fomos enxertados da videira da vida e pela misericórdia. Pela misericórdia. Ai, Jesus veio para todos. Mas o povo judeu tinha uma promessa. Ele aceitou? Não. A palavra do Senhor fala que Jesus veio para os dele, que são os judeus, e os dele não os receberam. Mas todo aquele que o recebeu foi chamado de Filho de Deus. Aí a promessa se expandiu. Claro que ele já sabia de tudo. Claro que ele sabia que a promessa ia se expandir. Claro que ele sabe de todas as coisas. Mas ele precisava que as coisas acontecessem pedagogicamente. Deus, ele trabalha na Bíblia pedagogicamente, da forma que a gente entende. Usando às vezes palavras que a gente vai entender. Porque se Deus fosse falar segundo a glória e o intelecto dele, ele ia ser um Deus inalcançável. Mas ele foi um Deus tão humilde, que ele desceu do céu e viveu num corpo perecível, sujeito a qualquer coisa. Jesus não pecou porque ele escolheu não pecar, porque ele era Deus e ele é santo e o pecado não se mistura a ele. Mas ele entrou e nasceu num corpo que perece. Ou vocês acham que ele andava com asas de anjos, eu sou Deus? Não. Jesus chorou. Tive fome e não me deste que comer. Tive sede e não deste que beber. Ele soube o que é fome. Ele carregou sobre as costas dele todas essas mazelas que você tem que esconder dos outros. Ele levou sobre as costas dele. Ele sentiu dor. Ele sentiu a tua raiva. Ele sentiu o teu egoísmo. Ele sentiu a tua avareza. Quando eu falo teu, é meu também, tá? Porque eu tô sujeita à mesma paixão. Ele sentiu tudo isso. Então entenda, quando falar que Abraão é o pai da fé, vocês vão entender que ele é o pai da fé porque ele creu sem ter nenhum mérito em crer. Não foi obra, não foi nada, ele não teve mérito, ele só creu. E por isso foi acreditado nele uma justiça. E se você crê, essa justiça também vai estar acreditada em você. Em nome de Jesus. A lei, ela não nos basta. Sabe por que a lei não nos basta? Porque o objetivo da lei não é nos bastar. O objetivo da lei é nos fazer entender as mazelas que a gente tem. A gente tem um problema muito grande nesse século. Todos têm opinião de tudo. Todos atribuem aos outros os seus próprios erros. Todos estão emocionalmente abalados. O mundo está um caos. Ou a gente se diferencia nisso, e eu não estou dizendo que crente
não tem problemas emocionais. Pelo contrário, as emoções elas foram implantadas em nós para nós não sermos um robô. E temos o direito de escolher, o livre-arbítrio. Mas eu quero dizer que nessa noite, vocês precisam, em nome de Jesus, pegar o livre-arbítrio de vocês, a sua escolha, e lançar nos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque a tua dependência em Cristo precisa ser total. Eu venho de uma linhagem assembleiana, Justo está aqui. A gente faz alguma coisa sem fazer campanha de oração, Justo, de madrugada? Eu não consigo dormir de madrugada, cara. Não consigo. Eu tenho que levantar e orar, até Deus confirmar. Pode vir o Papa, pode vir quem for. Pode vir quem for. A gente não aceita. É campanha de oração. Sabe por quê? Porque eu parto do pressuposto daquele versículo, depois eu acho para vocês e põe no grupo, que Moisés falou, Senhor, se tu não for, eu não vou. Eu parto desse princípio. Aí, às vezes, eu fico demorando para dar resposta. Por que eu tô demorando? Porque eu tô orando. Porque eu tenho entendimento da gravidade que é de fazer algo sem estar debaixo da vontade de Deus. Eu já vivi a consequência disso. Olha, Mirela, para a gente estar em Garopaba, o Carlos orou 10 anos. Eu orei 3. Mas o Carlos orou 10. Porque a gente não queria sair do lugar sem que Deus respondesse. E esses 10 anos, o Senhor nos capacitou. Mas a gente engoliu o sapo. Você não tem noção. Quanto que a gente engoliu de sapo? Ai, já que foi ruim, coitadinha, foi, é bom, minha filha. Foi, é bom. No Guarujá não teria coragem de abrir uma igreja. Porque eu estava muito menininha, muito filhinha de pastor, muito filhinha de papai. Eu era totalmente protegida. Se eu fizesse assim, pronto. Aqui não. Aqui eu aprendi a chorar e ninguém vê. A molhar meu travesseiro e ninguém vê. Olha que glória. Sabe por quê? Porque Deus falou, ei, pastor não. Sou eu. Sou eu que esquadrinho o teu pensamento e trato com a tua personalidade. Que é uma personalidade difícil. Eu sou uma pessoa difícil e Deus tem que tratar comigo. Então eu aprendi o quê? Vou pro meu secreto, fecha a porta do meu quarto. E em secreto meu pai vai me responder. Ele vai me responder. Porque é uma promessa dele. Está em Mateus, é uma promessa dele. Vocês conseguem entender que está inserido nesta promessa? É todo esse pacote que eu estou falando para vocês? Esse pacote de confiança, esse pacote de dizer, eu confio. Ah, mas o meu filho está bebendo. Eu confio. Se nós não tivéssemos orado, a gente ia perecer, porque a gente não ia entender as coisas que Deus tinha separado para nós nessa terra. Quantas e quantas vezes eu tentei ir embora. E quantas vezes no meu secreto, eu que te trouxe para cá. E eu é que te levo embora. Não é você. É assim que Deus fala comigo. É difícil, né? Você sonhar e Deus está te falando assim. Algumas pessoas não suportariam, mas Deus sabe o jeito de falar com os seus. Comigo tem que ser assim. Comigo Deus tem que falar que é Ele que manda. Ai, tá bom, Senhor, é o Senhor que manda. E eu me tranquilizar. Cada um tem um jeito específico de ouvir a voz de Deus. Deus nunca deixa de falar. Mesmo quando nós dizemos, eu não estou ouvindo. Mas o trabalho dele você consegue enxergar. Quando passa a luta, quando passa a tormenta, que tu olha para trás, gente, como eu não percebi que Deus estava em todos os detalhes? Que Ele estava assinando todos os quadros da minha vida, todos os episódios tinham a assinatura dele. Um ato de amor, uma pessoa que vai na minha casa, uma pessoa que me liga, uma pessoa que me recebe, uma pessoa que me abençoa, uma pessoa que chora comigo, uma pessoa que me abraça. Em todos os detalhes, Deus estava lá. Através de um irmão, através de uma irmã, Deus estava lá. Quero que vocês voltem para Romanos agora. Desculpa, tá? São alguns textos, né? Não, eu achei lindo quando Deus ministrou para mim, né? Porque eu tinha uma dificuldade de entender sobre a lei. E aí Jesus falou para mim, acho que foi hoje de tarde, foi hoje no início da tarde. Ele falou assim, a lei se torna eterna em mim. Ai, achei tão fofinho. Sabe por quê? Porque a gente entende que Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso que Ele não se contradiz. Ele foi lá em Gênesis, depois ele foi em Êxodo, ele fez as leis, depois veio Jesus. Jesus falou, não, eu não vou abolir a lei, eu vou cumprir, porque a lei fui eu que fiz. Então, Deus ele é tão sábio que Ele não fica mudando de ideia. Nós mudamos, mas Ele não. Quando Ele bate o martelo, é eterno. Sabe por quê? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha que lindo, gente. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Mediante todas essas coisas, se vocês saírem daqui duvidando da grandiosidade, da profundidade, do favor e do amor de Deus através da sua vida, eu não sei mais o que falar. Porque não é sobre Jaque, não é sobre Carlos, não é sobre Diácono Antônio, é sobre Bíblia. Sabe por quê? Porque essa Bíblia me traz a um lugar de inferioridade. E glória a Deus por isso. Porque, Ana, nós vivemos a vida toda querendo ser perfeitas. Eu quero ter o cabelo perfeito, eu quero ter o olho perfeito, eu quero ter o corpo perfeito. A minha juventude foi toda assim. Toda assim. Eu olhava para minhas amigas, achava minhas amigas lindas. A minha juventude foi assim. E quando eu encontrei a Deus, eu glorifico a Deus de ser imperfeita. Porque a única perfeição que está em mim não sou eu, é Cristo. Cara, é Cristo. Então, se eu faço uma obra, é Cristo. Se a gente vai fazer uma coisa, é Cristo. Mas se por algum momento a gente se irrita, somos nós.
Vocês conseguem entender que sem ele nada tu podes fazer? Aí a gente vai procurando a perfeição, a gente vai procurando ser melhor, a gente vai procurando cantar melhor, falar melhor, que todo mundo tem que gostar de mim porque eu sou boazinha, eu sou tão galera. Nada, gente. Você não é boazinha, não é tão galera, tu é chata. Porque é em Deus que nós temos os nossos méritos. Eu usei o mérito de propósito. Porque nós mesmos fazemos esse julgamento quando nós vemos alguém que quer ser perfeita em tudo. Fala, meu, é muito chata. Tudo ela sabe, tudo ela é melhor. Eu falo ela porque eu sou mulher, mas pode ser ele também. É que o Antônio já tá livre, né, Antônio? Deve estar, nossa, tô livre dessa dedada na cara. Eu falo que eu sou mulher, mas em homens também tem. Nós existimos num mundo de rivalidade. Pessoas não se elogiam, pessoas não se tratam bem, não se acarinham. Nada, nada, nada. É simplesmente o fato de eu querer ser melhor, então eu não vou elogiar a Ana, porque elogiar a Ana me faz me sentir pior. E não tem nada a ver. Cada um com o seu talento, cada um com a sua funcionalidade, peculiaridade, talento, dom. Nayara vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Eu não vou conseguir alcançar. Porque tem gente que não consegue ficar do meu lado. Eu sou muito expansiva. Entendeu? A maioria das minhas amigas são tímidas, porque eu sou expansiva. Eu acordo de manhã gritando, tirando foto, dando língua para as minhas amigas. A minha amiga já vê a foto e fala, meu, Jaqueline dando língua. É eu dando língua de bom dia. Eu sou expansiva. Então, cada um tem a diferença. Sabe por quê, Ana? Tu vai alcançar uma amiga na tua escola que vai amar a tua timidez porque ela é expansiva como eu. E vice-versa. Porque é assim que usa o teu temperamento. Então, não se sinta menor. Se você tem Cristo, você tem um tesouro dentro de você. Sabe qual é o tesouro? A vida eterna. A vida eterna é conhecer a Cristo e entender que nós somos inferior à grandiosidade dele. É considerar o outro maior do que somos. E vice-versa. Porque se eu considerar a Jússi maior do que eu vou servir a Jússi com toda a honra. E a Jússi me olhando, me achando maior do que ela, vai me servir. E nós duas vamos servir a Cristo quando a gente não tiver forças para servirmos umas outras. Porque é o Espírito Santo que vai nos mover. É o Espírito Santo que vai nos locomover para a vontade dele. Romanos 8, verso 14. Quem já está aberto aí? Romanos 8, verso 14. Eu vou ler aqui para vocês, tá? E aí eu vou ler e já vou esmiuçar. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha a herança, olha a promessa aí. Se nós somos guiados por Jesus, nós somos filhos de Deus. E quando eu falo Jesus, entenda, é Deus também. Porque Deus não nos deu um espírito de escravidão. Aí eu vou bater mais um pouquinho. Qual é o espírito que está te guiando? Está se sentindo preso no quê? O que é? Qual é o teu espinho? Jaque, é o seguinte, minha língua coça. Eu falo mal dos outros. Quando alguma coisa sai da forma que eu não entendo, não compreendo, não consigo fazer, eu falo mal. Eu saboto. Jaque, eu manipulo situações. Eu quero que tudo saia do meu jeito. Então eu vou manipular pessoas para que isso saia do meu jeito. Todos esses espíritos são espíritos humanos. A gente dá muita vazão a Satanás. Mas eu tenho uma amiga, não vou citar nome, que ela fala assim, que tem pessoas, elas vão fazendo as coisas erradas e o diabo só vai anotando. Eu fiquei horas rindo, horas. Ela fala assim, aí o diabo fica, opa, isso daí eu vou anotar. Ele nem conhecia essa malícia. A gente dá muita vazão. E quando Deus fala do espírito de liberdade, e o espírito que escraviza, não são demônios. O espírito que nos escraviza é o próprio espírito humano, que nos manipula e quer ser senhor da gente mesmo. Existe uma guerra, gente. A gente precisa entender, a gente precisa discernir. As coisas estão acontecendo para um reino espiritual, para uma coisa diferente, e a gente está ali julgando, subjugando, mas só... Olha só outra coisa que eu anotei. Nós somos lindos e inteligentes, mas insubordinados. Acabou a característica. E quando eu falo insubordinados, todo mundo fica pensando, não, ela está falando que ela é pastora. Não. Tem gente que é insubordinado a leis e a autoridades constituídas lá fora também. Às vezes respeita o seu pastor aqui dentro e não respeita um policial, não respeita um vereador. Eu vejo. Tá aí na internet para todo mundo ver. Mas eles vivem errando. Pasmem, são autoridades. Será que nós não estamos nos escravizando por essas coisas pequenas que sujam e nos escravizam, nos dando um espírito de medo ao invés de um espírito de ousadia guiado por Deus? Será? É um caso a se pensar. Mas a minha vida não está dando certo. Vamos ver o que está nos escravizando.
Eu não estou falando que o diabo ele não veio para destruir a nossa vida, ele veio, mas ele usa muito de quem nós somos para poder acabar com a nossa raça. É como se eles ficassem o dia inteiro assim, ó. Sabe numa luta de ringue, de boxe? O cara vai dando, aí o cara tá lá. Daqui a pouco ele dá com uma na costela. Ele só bate ali. Fala, agora eu só vou bater ali na costela dele, sabe por quê? Porque quando eu bati, ele fraquejou. É isso que o diabo faz. Ele pega a tua fraqueza e amplifica. Como? Usando pessoas. Obviamente. Criando histórias. Arquitetando planos. Ele tem várias anotações. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Se nós somos guiados por Deus, nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Nós temos que ser guiados por quem? Pela Jana, pela Jaque, pela Ana? Não, nós temos que ser guiados por Deus. Porque ser guiado por Deus é um espírito de temperança. É um espírito de temperança. Essas malícias do mundo vão ficando para fora. E a gente sabe quem está com malícia do mundo. A gente sabe, a gente não vive numa bolha. A gente vai no mercado e conhece pessoas. A gente sabe o que é malícia do mundo. Tem gente que burla a regra. E se a gente for falar, ela tá certa. A gente que tá errado, a gente sai como errado. Esse é o mundo que nós vivemos. E principalmente os latinos, tá? O latino não gosta de cumprir regra. Não gosta. E nós temos que entender que nós somos a realeza de Deus. Se Abraão virou herdeiro pela fé, nós também viramos herdeiros. Então tudo aquilo que Abraão vai receber na glória, também receberemos em Cristo Jesus. E isso é uma vida eterna. João 14 fala que eu vou vir te buscar e levarei você para mim mesmo. Nós viveremos na luz, no amor de Deus, uma vida eterna. Nós sim também merecemos essa promessa. Então o que eu tenho para dizer para vocês é: Deus nos resgatou, nos salvou, nos libertou. Não queiram voltar para o lamaçal do pecado e viver temendo todas as coisas. Porque quando a gente fala de medo, a gente pensa do quê? Ah, eu tenho medo de sair na rua. Não é sobre esse medo. Esse medo é a desesperança de não viver uma vida eterna em Cristo Jesus. Segundo os seus mandamentos, segundo a saúde, nós precisamos ser saudáveis em Cristo Jesus. Ah, mas o meu corpo está perecendo. A minha mãe morreu e ela não foi curada, Jana. Ela não foi curada. Não do corpo. Minha mãe tinha psoríase no corpo inteiro. Ela adoeceu, eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe conheceu a Cristo, eu tinha 11 anos de idade. A pele da minha mãe era vermelha, ela escamava, queimava, coçava. As minhas tias saíam da casa dela, Jússi, para poder passar pomada para o corpo dela ficar bom, porque ela não aguentava. Eu não sei o que é um abraço de mãe, mas eu sei o que é um olhar de amor. Mas a minha mãe nunca me abraçava, porque ela sempre se sentia imunda. Ela falava, eu me sinto suja para te abraçar. A doença era tão séria que muitas vezes a minha avó fazia água de arroz para ela comer, porque ela não conseguia se alimentar com nada. E aí, entre esses 10 anos de muita dor, muita tristeza, eu me sentia muito triste, porque eu olhava a minha mãe e eu me sentia triste. O sentimento que eu tenho para dizer é de tristeza. Eu morei um tempo com a minha avózinha, lá de Santa Rosa. Morei um tempo, porque eu acho que minha mãe sentia essa tristeza em mim. Então eu morei até os 9 anos, 8 anos com a minha avó. Aí a minha outra avó, que era cristã, não gostava que eu ficasse na casa da minha outra avó, que era macumbeira, mas eu gostava de ficar na casa da avó que era macumbeira, porque a minha avó que era macumbeira me tratava com carinho, minha avó que era crente não me tratava com carinho. Espírito humano. E aí, nesse inteirinho, a minha mãe tomava remédios fortíssimos, sabe? Então, por exemplo, ela passava 3 meses muito doente, descascando, coçando, na cama, tomando água de arroz. Aí quando ela tomava essa medicação, parecia que ela fazia efeito, ela levantava. Com a pele limpa, um pouco avermelhada, com a pele limpa. Aí ela saía pra rua com as fitas que ela gravava do Sérgio Lopes. Ela passava a doença inteira dela gravando as fitas do Sérgio Lopes. E ela ia evangelizar. Batendo de porta em porta. Falando do amor que resgatou a vida dela. A ninguém devais nada, a não ser amor. E aí tinha uma música que ela cantava. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Era a fita da minha mãe. Era o conteúdo que minha mãe tinha. Hoje tu vai no bairro que a gente morava, todos estão convertidos ainda em Cristo Jesus. A maioria evangelizados por ela. O único sentido que minha mãe tinha era esse. Ganhar vidas para Jesus. E eu criticava ela, tá? E hoje eu tô igualzinha. Me bata, mas me deixa ganhar Jesus. Eu lembro quando eu tive depressão, agora eu já falava, eu não quero deixar de ganhar almas para Jesus. Rapidinho eu fui me tratar. Eu acho que foi muito mais para mim não deixar de ganhar almas para Jesus do que por mim mesma.
O que é que está te escravizando? Porque o corpo físico ele vai perecer. Claro, a gente tem que se cuidar. Eu, de vez em quando, dou uma ligadinha para a área e falo, olha, tá osso, me ajuda aqui. Quando eu tive diabetes, eu tive que procurar alguém para me orientar, porque eu estava perdida. O corpo perece, a gente tem que cuidar do corpo. Mas uma coisa eu digo para vocês. Meu Deus, como eu sou pentecostal. Mas uma coisa eu digo para vocês. O teu espírito tem que estar saudável. O teu amor por Deus precisa estar em dia. E uma coisa eu digo, para finalizar. Nós somos da realeza, nós somos filhas de um rei. Realeza não faz o que quer. Realeza cumpre protocolo. E o nosso protocolo está aqui, ó. Glória. Realeza não vai para um jantar se não tiver lá na listinha. Ah, que cor que a Kate Middleton precisa usar? Vermelho? Ah, eu vou com a roupa da minha sogra. Ela abre lá o guarda-roupa da Daiane e põe a roupa. Monarquia. E por que com Deus a gente se desleixa? Por que com Deus a gente quer cumprir e fazer o que a gente quer? Aí a gente fica assim, Jana, ó. Não, Deus, ó, isso aqui eu posso resolver. Aí acontece alguma coisa em consequência daquilo que eu disse que podia resolver. Eu falo, não, isso aqui tu resolve, tá, Deus? Para de tirar e colocar as coisas na mão de Deus. Se você é da realeza, deixa na mão do rei. Deixa na mão do rei, ele sabe o que fazer. Ele é criador de todas as coisas, ele sabe de todas as pessoas. Hoje, agora, ele sabe o que eu estou pensando, sabe o que a Jana está pensando, sabe o que a Nayara está pensando. Ele é rei, cumpre esse protocolo, obedece. Para de ser senhora, senhor da sua vida. Não dá certo, não dá certo ser senhor da sua vida. Depois que você levanta a sua mão, recebe Jesus como seu único, seu eficiente salvador, não dá certo ser senhor da sua vida. Não dá certo. Ou, gente, descarta esse senhorio e para de se achar... Ah, eu sou tão legal, sou tão galera, ou a gente vai perecer, e é capaz que a gente não vá pro céu. Ué, se eu não dou honra àquele que me criou, se eu não dou honra àquele que me salvou, se eu não obedeço as regras e os protocolos que estão aqui, por quê? Por que eu tenho que pegar a fatia da vida eterna? Isso é falta de crença, isso é apostasia. Agora é tempo de se levantar um exército, e esse exército precisa estar em total obediência ao Senhor, porque senão vai vir a perseguição à igreja do Senhor na terra, e muitos crentes vão ficar perdidos. Eu amo pular, cantar, gritar, falar em línguas, profetizar, eu amo tudo isso. Mas se o amor e a obediência a Deus não estiver sobre a minha vida, eu vou pular, eu vou me pendurar no ar-condicionado e não vou pro céu. Sabe por quê? Porque os frutos do Espírito Santo são arrependimento. Arrependimento. Aí eu vou pro culto, mas é pra Jana, a Jana não tá. Não é pra Jana, não é pra Jana, é pra mim. Sou eu que preciso mudar, sou eu que preciso me arrepender dos meus maus caminhos, sou eu que preciso ser dependente de Deus, completamente dependente desse amor maravilhoso que me implantou numa promessa que eu não mereci estar. Eu não mereci estar, mas Ele me amou. Ele me amou. E por conta desse amor que eu não mereci estar, Ele vai colocar toda a minha descendência. Eu vou morrer e não vou ver os meus tataranetos serem convertidos. A minha tataravó era crente da presbiteriana. Meu tataravô era crente, nego Zulu, coisa mais linda. Ela era loira dos olhos azuis, meu tataravô era nego Zulu, tava falando hoje. Um calor de Tapipoca, Ceará, um calor. Ele colocava o boné, colocava o terno, subia no cavalo e ia pra igreja. Ele viu eu me converter? Mas eu tô debaixo dessa promessa. Teu filho tá debaixo dessa promessa. Porque eu creio. Lembra que eu falei terça passada? Eu não tô vendo, mas eu creio, porque o princípio da fé é não ver, mas crer. Eu não vejo Jesus, mas eu creio. Eu não sei se Ele vai voltar, mas eu creio. A Bíblia fala. Eu creio, esse é meu motivador. O que está escravizando você? Fica de pé para a gente orar e finalizar. Já são 9 horas. Eu quero orar por essa igreja. Eu quero orar para que vocês guardem na tábua do coração de vocês que Deus é o cerne. Não é Jaque, não é Carlos, não é ninguém. É o Senhor que é o cerne. É o Senhor que movimenta todas as coisas, porque Ele sustenta todas as coisas que Ele criou. Ah, Jesus amado, Pai querido, feche seus olhos, pense no que está te escravizando. Não precisa falar para ninguém não. Já que eu quero falar, não fale não. Entendimento pastoral, tu fala, não fala. O que é que está te escravizando? Qual é o trauma que te acometeu? O que está fazendo a tua vida não andar para frente? Tu sabe que isso não tá fazendo a tua vida não andar para frente, tu só está andando para trás.